gratuitas durante essa semana. E só essa semana que vai ficar as aulas no ar. Então, semana que vem já vai sair. Então, não percam a oportunidade de ter essas aulas gratuitas e de aprofundamento para vocês entenderem sobre os traços, tá bom? Como é que eu assisto a aula 1 e 2? Clica no link que tá na bio do Instagram. O que é bio, gente? Quando você entra num perfil do Instagram, você clica nesse perfil e tem lá um link ali na descrição. Esse link é o link da bio. Você clica nesse link e você consegue assistir essas aulas, tá bom? Olha lá, Ada Psi, sou novata. E Ada, já que você é psicóloga, pelo que você colocou aqui, você não imagina o tanto que isso pode ajudar na sua carreira como psicóloga. Independente de qual seja a sua atuação profissional. Eu sou doutora em psicologia e posso te dizer que você vai aplicar em todas as áreas. Se você for da organizacional, se você for da saúde, se você for na parte de educação, então... Tanto faz, você vai conseguir aplicar isso na sua vida profissional de uma maneira bem interessante, tá bom? Então vamos lá, vou chamar aqui minha convidada. Minha querida convidada, coloca aqui solicitar participação, ou então manda um oi falando, Vânia, eu tô aqui para eu poder te chamar, pra gente poder bater um papo e eu quero entender o que foi que aconteceu na sua vida, que virou de cabeça para baixo no bom sentido, tá bom? Ada, que lindo, obrigada, quero fazer o curso. Vai ser muito bem-vinda aqui no curso, vai te ajudar muito, tá? E para vocês que querem fazer a formação de analista corporal, o que eu digo para vocês? Assistam um workshop de análise corporal, você já vai aprender muita coisa ali e você vai entender como tudo isso funciona e você vai se encantar. E eu tenho certeza que já tem coisas que você já vai conseguir transformar na sua vida só assistindo a esse workshop, tá bom? Deixa eu chamar aqui minha convidada e enquanto ela... A Thaís, enquanto ela vai entrando, vai chamando mais pessoas que podem se interessar por esse conhecimento. E para você que é novato, vem aqui assistir essa live e depois corre lá para assistir o workshop de análise corporal. Thaís, muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Van? Que prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom! Eu tô feliz que você tá aqui também. Thaís, eu vou deixar os comentários abertos pra gente ir olhando. Inicialmente, eu quero saber da sua história. Eu quero saber o que aconteceu, o que você fazia da vida, o que você faz agora. Então, no começo, eu quero que você conte sua história e depois a gente vai responder algumas perguntas que as próprias pessoas vão mandar para você responder. Então, aí vão ouvindo a história aqui da Thaís, gente, e vão vendo que curiosidade que gera em você, para você poder mandar a pergunta aqui nos comentários e a gente conseguir responder essas perguntas para vocês, tá bom? Então, Thaís, muito bem-vinda. E Obrigada. conta para mim, o que aconteceu que sua vida virou de cabeça para baixo? Eu comecei a empreender, isso fez a minha vida virar de cabeça para baixo. O meu marido, o Nestor, ele já passou por aqui, que é argentino, analista corporal também, fez uma vez uma live com você, talvez você se recorde. Ele era o empreendedor da família, né? A gente se conheceu, ele já era empreendedor. E aí, quando ele veio para cá, para o Brasil, para a gente casar, aí eu acabei convencendo ele a entrar no serviço registrado, né, no trabalho registrado, porque eu achava que era mais seguro. Eu tinha pelo menos duas crenças assim que eram muito fortes. Eu achava que era muito mais seguro trabalhar registrado, por quê? Porque tinha, né, a questão dos benefícios, mas tinha uma outra questão além dos benefícios financeiros, que era que as intenções ficaram muito claras quando eu trabalhava registrado, porque o patrão dizia o que eu tinha que fazer, qual era o resultado que eu tinha que atingir, e para mim isso era ótimo. Eu tenho traços distribuídos, então se deixar por minha conta, cada hora eu quero fazer uma coisa diferente. Então, quando eu trabalhava registrado, para mim era cômodo, porque já tinha uma rotina ali para eu seguia aquela rotina, às vezes tentava fazer algo além, né? Me destacava, ficava feliz, ganhava prêmio, eu amava ganhar prêmio. Então, para mim era ótimo. Só que para o meu marido, ele já não gostava tanto, ele já tinha outra vivência, ele estava acostumado a ser empreendedor, então ele ficou tentando me convencer durante alguns anos a que a gente se preparasse para empreender juntos. E você trabalhava com o quê nessa época, só para eu saber? Ah, legal. Eu entrei na área de atendimento ao cliente. Tá. 28% oral, né? Ajuda. Era bom, era bom. Então, eu fazia o atendimento a cliente de uma ferramenta da internet. Tá. Eu estava gostando muito do meu trabalho na época. Em 2014, a gente se preparou para empreender e aí em 2015 a gente se tornou empreendedor. Então, só um minutinho, tem gente perguntando aqui o que são os traços distribuídos. Lembra que eu expliquei que são 5 traços?
Por exemplo, eu não tenho traço distribuído, porque eu tenho muito de oral, tenho quase nada de esquizoide, quase nada de psicopata. Traços distribuídos é quando a pessoa tem uma quantidade bem importante de todos. Então, ela é como se ela tivesse todos os traumas, todas as dores, mas ela também tem todos os superpoderes, na quantidade que ela tem ali daqueles traços, tá? Então, traço distribuído é isso. Bora, vamos continuar aqui. Aí foi muito legal, porque assim, idealizar o negócio foi legal, porque aí eu usei, né, novamente, toda essa distribuição. Criei o modelo de negócios, fiz os primeiros contatos, validei ali o nosso produto, mas o meu perfeccionismo não estava me deixando assim acreditar que as pessoas iriam realmente consumir. Então, eu confesso que assim, eu meio que freiei ali a divulgação do nosso negócio no início e isso trouxe para a gente uma série de problemas. Por quê? Porque logo no início, o Nestor, por exemplo, contava comigo para divulgação, que era nisso que eu era boa. Mas como eu não tinha certeza se o que eu tinha na mão era realmente bom, né? Desde o meu ponto de vista, porque era novo, era nosso, enfim, eu não sabia se ia ser aceito. E a rígida na dor, ela nunca acha que tá bom o suficiente. Então, aí Exatamente. fica aquela insegurança de é melhor eu não fazer nada, é melhor eu perder de WO do que perder jogando, né? Aí trava, né? Aí é que tá. E aí eu ia assim, muito aos pouquinhos. Consegui o primeiro contato, a gente vendia, é legal. Vamos ficar mais um pouquinho nesse, só para ver se a gente fica seguro. E no empreendedorismo não é assim, as coisas geralmente acontecem muito rápido, né? E essa rapidez estava me deixando assim, surtada. Ainda por cima, tinha uma outra questão. Conforme o nosso negócio foi crescendo, o Nestor não seria o único vendedor presencial. A gente vendia produtos naturais. Então, tinha que estar presente em empresas. As empresas convidavam a gente para fazer como feirinhas dentro delas, né? E aí você tinha que estar presente para poder oferecer a degustação, para, enfim, vender o produto. E aí a segunda crença que eu tinha, que era muito forte, além de que eu gostava que as pessoas mandassem, né, do que eu ter que ser a líder da situação, a segunda crença era, eu prefiro cobrar do que vender. Eu não queria vender. Tinha um outro traço também que não estava muito afim de entrar no recurso da época. E aí, o que acontece? Eu, por não gostar, né, assim, de vender, acabei divulgando muito pouco, a gente começou a ter problemas financeiros. Quando foi lá para 2017, com o tempo a gente vai pegando mais confiança, né? Aí eu comecei a ter mais empresas onde a gente vender, a gente foi trabalhando melhor, mas ainda assim eu estava muito assim, muito no casulo. As pessoas chegavam assim para falar comigo, elas estavam interessadas no produto e tudo, na venda presencial principalmente acontecia isso. E eu parecia que não interagia com elas na mesma intensidade. Eu tinha ainda muita insegurança. Então, para mim, eu pensava, pode ser que eu não entenda as pessoas, né? Porque se de repente eu não consigo discernir quem é a pessoa que vem só para olhar e quem é a pessoa que está realmente interessada em comprar. Eu tinha dificuldade em, por exemplo, se de repente vinha uma pessoa que estava só olhando, às vezes eu enchia ela de atenção, e aí ela se enchia de mim e ia embora. Não, e assim, se ela fosse esquizoide, Deus o livre, né? E isso aconteceu muitas vezes quando a gente trabalhou em empresa de TI. E aí, de repente, vinha a pessoa realmente interessada. A gente trabalhava com degustação, então vinha muitos orais. Aí essa pessoa vinha querendo conversar, vinha querendo contato, e às vezes eu não estava no meu momento de contato. E aí eu tratava a pessoa com uma certa frieza, e acabava perdendo a venda. E eu ficava, gente, o que eu faço da vida, né? Se tivesse escrito na cara da pessoa, seria tão bom. Tá escrito. Aí Você só quando não foi sabia. você vê, aí quando foi em 2019, ó, foi passando os anos, a gente se manteve empreendendo. Se manteve empreendendo, a gente não quebrou, mas a gente estava assim com o progresso ainda meio limitado, por assim dizer. Assim como muitos empreendedores, né? Não quebrei, mas também não dei certo. Fica naquela coisa assim, preciso fazer um esforço gigante para ter pouco resultado e não saber o que fazer para poder fazer e ter um resultado diferente, né? Exatamente. E aí eu ficava me cobrando, né, por ter uma performance melhor, um resultado melhor. Só que aí vinha as questões, né? Ah, é por causa do momento do governo, né? O pessoal anda sem dinheiro. Depois foi que eu descobri que a gente que escolhe, né, os resultados, mas na época eu não tinha esse conhecimento. Em 2019, uma amiga passou o perfil numa conversa informal, a gente falando sobre outras coisas.
Aí alguém expressou esse desejo, podia estar escrito na cara das pessoas, né? O que elas realmente querem. Aí a minha amiga passou o perfil do Corpo Explica. E aí me deu curiosidade. E aí eu fui Claro. lá, entrei no perfil do Corpo Explica, vi as publicações, fiquei impactada, comecei a assistir os vídeos. E assim, eu encontrei respostas não só sobre o que as pessoas querem, mas eu encontrei sobre mim. Por que que eu estava, por exemplo, com um perfeccionismo tão aflorado, né? Eu Uhum. consegui perceber. Mas assim, como o gráfico é distribuído, a gente se identifica com todos os vídeos e não sabe qual que é o seu próprio. O que que Então, precisa fazer com cada um, né? em 2019, abriu a formação da turma 4. Aí eu entrei. Assim que abriu, não, teve o workshop de análise corporal, eu já estava assim, ó, todos os dias assistindo os vídeos, fazendo as liçõezinhas que tinha na apostila. E aí estava empolgada. E quando chegou no último dia, a gente estava num momento financeiro que assim, não, como conversamos, né? Não tinha quebrado, mas também não estava bom. Nós tínhamos planos, então a gente estava economizando muito. Quando lançou a formação, eu fiquei na dúvida: será que eu compro, não compro, compro, não compro? Ai, mas assim, eu já tinha aprendido tanta coisa, ia ficar pela metade, né? Porque uma coisa que foi sempre falada no workshop era: o que você aprendeu no workshop é só a pontinha, né? De todo o conhecimento que tem na formação. E aí eu falei: quer saber? Faz muito tempo que eu não me dou um presente. Eu vou fazer isso por mim. Aí nem avisei marido, fui lá e passei o cartão. Aí entrei na formação. Aí foi tão bom, foi tão interessante, porque a partir do momento eu estudava, como a gente estava assim num momento que melhorou realmente as nossas vendas, né? Então a gente estava num momento que eu não tinha simplesmente como parar para estudar, assim, me dedicar a ficar estudando. Então eu aproveitava o caminho de ida e volta das empresas, ia ouvindo, né? Fazia os exercícios enquanto eu estava, por exemplo, esperando o cliente. Enquanto o cliente não viu, eu abria lá as fotos, ficava fazendo os exercícios, testando os percentuais e tudo, né? Treinando a pontuação. E foi muito bacana, porque finalmente eu consegui entender o que as pessoas queriam. Finalmente você conseguiu perceber que estava escrito na testa delas, não só na testa, né? Na testa, na bochecha, no quadril, nas pernas. Exatamente. E aí, com o conhecimento que eu tinha na época, eu treinei o Nestor, treinei também uma outra pessoa que trabalhava com a gente. Olha só, se vier mais redondinho, capricha ali no contato. Aí eu comecei a aplicar isso não só na venda presencial, mas também quando eu fazia o primeiro contato com as empresas. Porque também tinha essa questão, o primeiro contato com as empresas sempre era muito difícil porque era e-mail. Aí eu ficava pensando, poxa, como que eu conquisto essa pessoa? Eu ponho mais informação, menos informação nesse e-mail. Mas aí, depois que eu aprendi a fazer engenharia reversa, mesmo que eu não visse a pessoa, pelo que ela escreveu, eu já tinha noção. Se eu falava mais dos nossos resultados, se eu ressaltava o sabor, eu já Para mim, a conseguia engenharia reversa é uma das aulas que eu mais amo da formação até hoje. Eu me divirto, tipo, eu olho e falo, nossa, é muito gostoso. É, isso. Eu amei. E a gente começou a ter um resultado tão incrível que aí a gente não só conseguiu guardar, pagar funcionário, que a gente já começou a ter mais duas pessoas que trabalhavam com a gente, e a gente conseguiu investir como para que assim, chegou a pandemia em 2020, a gente tinha dinheiro ali investido, então não é que a gente sofreu uma super mudança, né, com a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? O nosso negócio era presencial, teve que ficar online. Aí dá engenharia reversa, né? Porque foi tudo pedido pelo WhatsApp, enfim. Sim. Só que a gente foi percebendo que não ia se sustentar como delivery durante muito tempo. Porque o que a gente conseguia fazer presencialmente tinha uma potência, tinha um valor percebido pelas pessoas. Agora, o que a gente podia fazer à distância ficava limitado pela concorrência, porque na época também todos os e-commerce começaram a fazer muita propaganda, a gente também não tinha assim, equipe ainda para levar delivery para todo São Paulo, que é uma região grande. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente vai aguentar isso daqui até onde der, e aí eu vou concluir a minha formação de análise corporal. Se der certo para mim, aí o Nestor faz também. Uhum. E aí consegui concluir a formação, passei nas duas provas, já tinha alguns clientes ali, né? Pessoas que sabiam que eu estava fazendo a formação e ficaram esperando me certificar para poder fazer a análise comigo.
E aí passei pelo meu tempo, né? Lembra, o perfeccionismo ainda, né? Estava impregnado. Então eu demorei um pouquinho para dar aquela força na divulgação da análise. Mas como eu tinha essas pessoas que já estavam esperando que eu me certificasse, com elas eu peguei confiança. Que aí eu fiz a análise, fiz a devolutiva, vi que deu certo. Falei, ah, então vamos. O Nestor me ajudou muito a ter confiança, porque ele falou: olha, fulana de tal fez com você, olha o resultado na vida dela. Vai lá, abre o Instagram, começa a fazer live. Aí só a chave mestra na vida. Uhum. Começar a fazer live. Porque até então, com outro negócio, a gente tinha Instagram, mas quem cuidava do Instagram era o Nestor. Eu não queria nem saber. E aí depois, com o negócio de análise corporal, aí eu falei, não, agora eu vou ter que ir, né? E aí eu gostei muito, porque o Corpo Explica fornece pra gente toda a informação sobre marketing, né? Sobre como começar. A gente tinha vários webinários aí com nomes do marketing. Então, eu aproveitei todas essas informações e aí comecei a divulgar certinho ali o meu trabalho como analista corporal, né? E já comecei a ter contatos a partir do Instagram, então deu muito certo. O Nestor, assim que eu comprei a formação, ficou bem bravo no início, por quê? Porque eu não contei, né? Nem contei que eu tinha comprado. Quando eu fui contar. Só passou o cartão. Como você fez? A gente não estava no momento para isso. Aí eu falei, ó, mas eu vou te pagar. Fica tranquilo, eu vou te pagar. Então, eu consegui pagar no primeiro mês de divulgação correta ali. Porque Sério? eu consegui. Sério, eu estava num valor baixinho ainda, porque eu estava validando. Mas era muita demanda, porque um que fazia indicava o outro, um que fazia indicava o outro. E aí, nisso, no primeiro mês, consegui saldar aí a dívida com o maridão. E ele gostou tanto de ver esse resultado, e ele viu também o resultado em mim, porque aí até então, quando eu comecei como analista, fazia poucos meses que eu tinha feito a minha análise, né? Que a gente ganha na formação. E aí, na minha análise, o incentivo foi para eu cuidar do oral, que para mim foi uma surpresa, achava que eu tinha de todos os traços. Você acredita que eu fiz dieta para tentar maquiar o oral? Eu sabia que tinha, né? Mas aquela, né, que não queria mostrar que tinha tanta vulnerabilidade. E aí, quando a analista comentou, né, a porcentagem de oral e tudo, aí eu brinco que para eu provar que eu não era oral, eu chorei o atendimento inteiro. Só para provar que eu não era É oral. muito engraçado, que tem muitas pessoas que, por exemplo, a rígida oral, que daí ela tá na dor dos dois traços e ela não quer mostrar que ela é oral. E eu não sei por que as pessoas não querem, né? Falar, ah, não sei, não gosto do oral. É mais bonito ser rígida. E aí fica nessa luta aí dentro. Mas aí foi muito engraçado, porque por conta da distribuição, né? Ela me acolheu, me ensinou como me acolher, mas no final me alertou que eu precisava fazer melhores acordos, que eu tinha que tomar a dianteira em fazer os acordos. Lembra que eu preferia cobrar do que vender? Então eu preferia estar por cima, estar com a razão. E nem sempre, às vezes, você, né, pode ir com tudo assim. Às vezes você tem que mostrar mesmo a vulnerabilidade, né? E aí começou um longo trajeto assim que eu fui resolver na vida pessoal e isso foi me dando mais confiança na vida profissional. Então o Nestor ele viu que, olha só, do nada, aquela mulher que, né, era 880, ou era dura demais ou era permissiva demais. Geralmente, se eu conhecia uma pessoa nova e ela falava de um assunto que eu achava que eu não era tão boa, eu já exagerava que eu não era boa naquilo mesmo, já chegava falando, me denegrindo, por assim dizer. E aí, de repente, eu parei de fazer isso, comecei a preservar mais a minha individualidade. Aí ele começou a gostar, porque ele sempre quis que eu tivesse esse equilíbrio, né? Então, quando ele percebeu que na vida pessoal eu estava me dando melhor, aquilo fez bem para mim, e isso se refletia nos negócios, agora eu já estava gostando de trabalhar, já queria mesmo ter resultados como empreendedora, aí ele resolveu fazer a formação também. E aí, como ele já pegava carona na minha formação, ele se formou muito rápido, 4, 5 meses ele já estava certificado, e aí nós dois iniciamos como analistas juntos. A gente atende bastante casal da análise combinada, e também a gente participa de workshops e webinários em empresas, palestras, assim. E hoje, vocês ainda têm aquela empresa que vocês tinham de produtos naturais ou não? Não, a gente Vocês acabou estão vivendo deixando. hoje só com análise. Só com o que Sim, vocês aprenderam como analista corporal. sim, e assim, a nossa reserva de emergência nunca passou ali dos 5 mil, nunca na vida, nem assim, nem nos melhores momentos da empresa de produtos naturais.
Agora, como analistas corporais, os dois, a gente conseguiu uma reserva assim, suficiente para a gente conseguir mudar de país. Em outubro a gente se muda. A gente vai morar no sul da Argentina. Eu adorei, eu adoro essas notícias maravilhosas, deliciosas. Então, você estava lá batendo cabeça como empreendedora, você até conseguiu melhorar suas vendas no começo, só que aí, até porque com análise corporal você vê se a pessoa é mais oral, mais esquizoide e tudo mais, e sabe dar o atendimento necessário. Só que aí veio a pandemia, e aí dificultou esse trabalho da empresa, e realmente tem negócios que acabaram se perdendo muito na pandemia. Tem negócios que melhoraram, enfim. É muito do perfil do negócio, né? Quem trabalhava com eventos, coitados, né? Mas, enfim, vocês fizeram a migração para trabalhar com direto como analista corporal. E agora vocês dois estão como analistas, vivendo full time de analista e juntaram dinheiro para mudar de país. Que lindo. Sim, agora em outubro Realmente a a gente sua está vida aqui virou vivendo de as cabeça para emoções baixo. do. Desculpa, a gente está aqui vivendo as emoções do pré-mudança, né? Aí a gente se muda de fato em outubro. Aí o pessoal tá acompanhando no Instagram a nossa saga. Que delícia, que delícia, que delícia. Fiquei muito feliz mesmo. Agora, gente, vocês que estão aqui ouvindo a história da Thaís, vocês que de repente ouviram a gente falar da gente há pouco tempo, ainda nem fizeram formação, não fizeram nem workshop, não fizeram nada, enfim. É, o que gera em vocês de dúvidas? Que tipo de pergunta você quer fazer para a Thaís? Enfim, para a gente saber como a gente pode responder, né? Enquanto o pessoal tá mandando mensagem, porque assim, a gente fala, aí demora um pouquinho para eles escreverem e demora para chegar. Então, eu quero te perguntar, como é que você se sentiu logo no comecinho, quando você ainda estava na empresa, você descobriu, né, que estava escrito na testa das pessoas o que elas precisam, o que elas querem, e na hora de tomar a decisão de fazer a formação, mesmo estando na pindaíba, vamos dizer assim, o que fez você olhar e falar, cara, eu vou fazer essa formação de análise corporal, eu vou dar esse tiro no escuro? Ai, a certeza de que aquilo funcionava, gente, porque assim, eu sempre gostei muito de estudar e de repente, a partir de eu começar a ser empreendedora, eu comecei a estudar desenvolvimento humano via Google mesmo. Então eu comecei assim a ler, né, blogs ali que falavam de autoconhecimento. Mas aí você notava que na maior parte ali das teorias, né, que eu estudava, não tinha assim uma que você dissesse, isso aqui realmente funciona para qualquer um. Tinha muito assim, isso pode dar certo para um, pode não dar certo para o outro, enfim, muito, né? E aí, quando eu encontrei o Corpo Explica, que eu assisti os vídeos, eu comecei a me entender, e assim, de assistir os vídeos, eu entendi coisas muito profundas da minha vida, me levou a reflexões, assim, que eu nem imaginava que eu ia ter. E, finalmente, assim, eu comecei a testar, né, o que falavam sobre os tipos de pessoas, e aquilo funcionava. Eu falei, gente, não, não tem jeito, isso daqui funciona. Então, nunca pensei, inclusive, não tinha. Até a questão da ambição estava super castrada. Eu não pensava em estudar de fato. Eu gostava de ficar lá, vendo os perfis, entrando nos Facebooks, né? Aprendendo por fora, assim, sem me envolver muito. Até acho que por conta do perfeccionismo. Eu não achava que eu seria capaz de conduzir pessoas. E aí, de repente, quando eu encontrei o Curso Explica, eu entendia, eu conseguia explicar para os outros, eu conseguia aplicar. Eu falei, não, isso daqui eu dou conta. Eu vou me envolver mais porque eu acho que vai dar certo. E deu super certo, assim. Hoje a gente conduz pessoas, tanto casais, né, com análise combinada, mas aí a gente tem perfis diferenciados e tem um perfil onde a gente trabalha juntos, que é o Empreenda Sem Dor. Lá a gente também conduz empreendedores. Então, conduzindo empreendedores, eu já falei com bastante gente, até experiente no desenvolvimento humano, e usando a aplicação ali dos traços de caráter, consegui ajudar essas pessoas. Então, para mim, assim, que eu não me sentia nem capaz de vender, é uma realização muito grande. E aí, uma pergunta que tem tudo a ver com o que você está falando. Da Patrícia, quanto tempo depois da certificação você começou a atender? Na semana seguinte, eu recebi a resposta, como eu já tinha pessoas interessadas que estavam ali esperando. Aí, assim que eu recebi a resposta, eu já mandei mensagem, já combinei e a gente já fez o atendimento. Show de bola. Deixa eu ver.
Como foi após a certificação? Você teve dificuldade para começar? Pode nos dar uma dica? Ai, olha, a dica que eu posso dar é que assim, hoje em dia, né, lá no OCEPLay tem o Vida de Analista. Você vai lá no Vida de Analista, estuda direitinho, aplica desde os primeiros conselhos que você vai receber lá, aplica todos. Porque na fase que eu me certifiquei, não tinha estruturado. Estava começando, né, a ter os conteúdos ali de marketing. O Elton fez muitas aulas. Eu aproveitava todas elas. Então eu falava, não, isso daqui eu vou aproveitar e eu vou testar. Teve uma vez num par que o Renato falou assim: olha, se vocês testarem, mas testarem de verdade, não tiverem resultado, vocês mandam provas aqui que eu devolvo o dinheiro da formação de vocês. E aí eu pensei, não, eu vou testar, mas não com a pretensão de que dê errado, eu vou testar para dar certo. Se ele tá com essa certeza falando que vai dar certo, vai dar certo. Aí eu fiz certinho o que foi indicado. E deu certo. E aí foi aí que eu paguei minha formação no primeiro mês. E o que acontece, gente? Só para vocês saberem, para quem está no mundo de fora, talvez olhe e fale assim: ah, é uma formação de análise corporal. Mas aqui dentro, a gente oferece muito mais. A gente quer não só capacitar a pessoa, nosso aluno, com a informação sobre os traços, mas a gente tem conteúdo especial sobre como divulgar, que tipo de ideia sobre marketing, como ela mesma falou, a vida de analista, que é todo o foco para quem realmente quer trabalhar como analista corporal. Então, a gente fez toda uma estrutura para poder dar esse embasamento para as pessoas que querem viver a vida de analista corporal. E também a gente oferece isso como assim, não tem ex-aluno. Existe toda hora novo conteúdo que a gente coloca na plataforma, grupo de estudos. Então, a gente cuida para que esta profissão realmente tenha esse embasamento completo e não só a parte teórica e prática da análise corporal, mas como aplicar isso no marketing, na vida, como viver tudo isso. Então, a gente tem esse cuidado aqui dentro do Corpo Explica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Lani. É verdade, eu aproveitei bastante. Aproveitou, que bom. Ó, a Lani perguntou aqui como ela começou a trabalhar de analista e como fazer as pessoas entenderem essa profissão. Assim, ela teve dificuldade com isso, de entender isso. Explica pra gente. Justamente por isso que eu aproveitei bem os direcionamentos que foram passados, né, lá na parte ali de capacitação profissional. Porque eu também tinha essa dificuldade. Como que eu vou explicar, né? O nome dos traços, a aplicabilidade. Eu ficava ensaiando aqui, eu achava tão difícil. Era mais fácil quando a pessoa já conhecia o perfil e aí me perguntava diretamente. Só que daí a gente foi estimulado nessa aula que eu assisti. E além do que é os traços, a gente explicar ali, por exemplo, a aplicabilidade. Então, fulano, eu sei que você tem uma sensibilidade grande, você muitas vezes não consegue dizer não. Você sabia que isso tem a ver com o formato do seu corpo? E aí eu comecei a aplicar isso, né? Comecei a fazer isso com os conhecidos, né? Observar situações ali da vida deles. Às vezes o conhecido vinha contar uma situação que aconteceu, e aí eu já olhava ali qual podia ser o traço que estava, né, precisando de cuidados. Eu falei, então eu vou indicar, vou puxar a curiosidade da pessoa e já vou indicar análise corporal. E aí deu certo. Uma coisa que facilitou para mim é tratar de simplificar. Então, alguém até perguntou, mesmo sendo perfeccionista, como você fez? Primeiro eu fiz a análise para mim. Quando a gente começa a formação, o pessoal fala, olha, é de frente para o espelho, né? O primeiro momento é de frente para o espelho. Então, eu fiz no meu ritmo. Eu demorei mais que o Nestor para me certificar. Demorei 1 ano para me certificar, porque eu fui meio que me terapeutizando durante, né? Então, eu fiz muito no meu ritmo. Eu analisava todo mundo, assim, sem vergonha nenhuma de dizer isso, que quem passava pela minha frente era analisado. Então, eu estava sempre treinando. Então, no que eu estava sempre treinando, eu realmente imergi no assunto. Então, depois que eu venci a barreira inicial de como apresentar esse conhecimento, eu aprendi a fazer isso de um jeito simples, né? Pegando algo do mundo da pessoa e linkando com algo do mundo, né, da análise corporal. Aí ficou mais fácil, por quê? Porque eu aplico realmente isso na minha vida. Então, falar disso não é tão complicado assim. Então, uma sugestão que eu posso dar é assim: faça de frente para o espelho, aplique de verdade, porque depois, quando você for falar da aplicabilidade desse conhecimento, não vai ser tão complicado. E tem uma pessoa aqui que está perguntando, né?
Com o workshop, assim, eu vou ter que responder. Com o workshop, já posso ir inserindo na minha mentoria, porque tem muita coisa rica. O que acontece? Realmente tem muita coisa rica no workshop. Para quem ainda não assistiu, é só você clicar no link que está na bio e assistir o workshop. Só porque acontece? Você vai inserir um conhecimento que você sabe raso, porque por mais que a gente que tenha muita coisa rica no workshop, e a gente sabe disso, perto da profundidade da formação de análise corporal, é muito, muito mais profunda. É só a pontinha do iceberg, como a Thaís falou. E aí as pessoas vão te perguntar algumas coisas e você não vai saber como responder. Então, você quer aproveitar realmente o workshop porque tem muita coisa rica? Beleza. Agora, imagine o que mais tem dentro da formação. Aí sim, quando você tiver esse conhecimento em profundidade, você pode colocar isso na sua mentoria, pode aplicar isso dentro da carreira que você já segue, porque aí você vai ter realmente clareza de como responder as questões das pessoas. Se você simplesmente inserir isso na sua mentoria apenas com o que você aprendeu no workshop, você não vai ter condições de realmente levar esse conhecimento de verdade para as pessoas. Você vai se embananar. Se tiver mentorado seu que entende de corpo explica e começa a entender mais do que você sobre o que você está falando, você vai passar vergonha e aí você vai ficar se aproveitando de um conhecimento que sim, tem muita coisa rica lá no workshop, mas você precisa de muito mais que tem dentro da formação para você colocar isso dentro da sua mentoria. Então, toma cuidado, gente, para os analistas de workshop que acham que assistir workshop e já querem aplicar, já querem falar que sabem. Cuidado com isso, porque isso é muito perigoso. Nós estamos falando de vidas humanas. Se você chegar para uma pessoa oral e você falar assim, eu acho que ela é esquizoide, e você dá a orientação esquizoide para ela, sendo que ela é oral, você acabou com a vida da pessoa. Então, tenham responsabilidade em relação a todo esse conhecimento que a gente traz aqui de forma gratuita. A gente faz questão, sim, de trazer muito valor para vocês aqui dentro do Corpo Explica, dentro de todo o conteúdo gratuito que a gente traz. Mas toma cuidado, porque vocês que lidam com pessoas, com seres humanos, se vocês usarem esse conhecimento de forma errada, vocês vão acabar com a vida da pessoa ao invés de realmente ajudar. Então, você que quer usar isso para colocar na sua mentoria, no seu curso, para ajudar as pessoas de alguma maneira, você precisa realmente ser analista corporal e não apenas assistir o workshop, tá bom? Eu preferi fazer responder essa pergunta porque ela é muito importante pra gente, beleza? Thaís, vamos lá. Estão perguntando aqui para onde você vai? Onde você vai morar? A Pode gente falar? vai pra terra do maridão. Vamos pra Argentina. Ai, que delícia! A gente vai Eu estar adoro perto de Argentina, Foz do Iguaçu. adoro. É uma Adoro. cidade próxima de Porto Iguaçu. Show de bola. Olha que Sulamita, a melhor profissão que existe é analista corporal. Show de bola. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem um monte de pergunta aqui. Mais coraçãozinho, não sei o quê. Parabéns. Perguntaram como é que é ser casada como um analista. É legal. Responde. Um analisa o outro o tempo inteiro. A gente tem um combinado. Um não é terapeuta do outro. Porque teve uma época que ficava um dando devolutiva pro outro e não deu certo. Não é bom. Não era bom. Então, o que a gente faz? A gente só usa esse conhecimento, assim como a gente faz com os nossos amigos, né? Que aí também teve, né, a aceitação, né, dos amigos, quando a gente começa a ser analista. Você tá me analisando. Não sei o quê. Então, a gente comenta que é como se a gente tivesse aprendido o idioma da pessoa. Então, a gente usa esse conhecimento para facilitar a nossa abordagem. Agora, devolutiva grátis a gente não dá. Nem entre nós dois e nem com os amigos. Então, pra gente é legal, facilitou muito a nossa convivência. A gente percebeu que a gente tem traços muito... Assim, a distribuição dos traços de ambos, em alguns pontos, são muito parecidos. Então, se os dois entram na dor no mesmo traço, meu Deus, é um terror. Então, a gente começou a criar dinâmicas para criar, assim, um ambiente seguro para esses traços que são muito iguais, né? Para que a gente sempre tenha ali como se suprir para não esperar isso do outro. E tem pelo menos dois traços que são diferentes, que eu tenho mais esquizoide e ele tem mais masoca. Então, eles têm em comum a caverna, mas de qualquer maneira, no início da vida empreendedora, como eu não estava muito no recurso dos meus outros traços, eu ficava me escondendo no esquizoide, né? E aí, ele pegou um ranço desse esquizoide, dessa falta de energia, da desconexão.
Na Sim. época, ele criticava muito esse comportamento. E aí, depois que ele se tornou analista, ele percebeu que sim, tem momentos que eu vou precisar mesmo dar uma desconectada, que tudo bem eu ficar sem energia, porque é porque eu estou criando, estou elaborando alguma coisa. Aí, agora, ele já entende isso melhor. E eu entendo Legal. melhor a questão dele de precisar, às vezes, de tantas informações, de tanta repetição de processos, de tanta segurança, né? Por causa do Uhum. masoquista que é um pouquinho maior. Então, a gente conseguiu ali, com esse conhecimento, se tornar até mais unido. Porque antes, às vezes, desavenças que tinha no negócio interferia na vida pessoal. E aí, depois que a gente conseguiu arrumar esse lado, que foi o que primeiro deslanchou, a vida pessoal foi arrumando também. Hoje, o casamento é muito mais gostoso. É isso. Quando você tá com alguém que entende dos traços como você, existe um nível de respeito muito grande. As pessoas, elas têm medo, às vezes, você está me analisando, me analisando, me analisando. Mas a partir do momento que você analisa alguém, para conviver com ela, você acaba respeitando mais o jeito de funcionar dela. Então é melhor que alguém te analise. Na verdade, é isso. É muito melhor. Muito melhor. Tem gente perguntando quanto tempo leva para fazer o curso. Como o curso de formação tem aulas gravadas, aulas ao vivo, e as aulas gravadas estão lá e você assiste na sua velocidade, cada pessoa faz no seu tempo. Por exemplo, antes de ontem, eu entrevistei o Márcio, que em um ano ele assistiu o curso 3 vezes. Uma para se curar, se resolver, uma para poder entender como ponto e uma para aperfeiçoar. Ele fez o curso 3 vezes em um ano. A Thaís está falando aqui que ela levou um ano para fazer o curso. Porque ela fez na velocidade dela, no tempo dela, dentro do que ela queria. Então, dentro de 6 meses, você consegue tranquilamente fazer a formação e já ir para a certificação, para quem está perguntando, tá? Show de bola? Agora vamos lá. Meu tempo está acabando. Eu quero que você responda. Para as pessoas que ainda não assistiram o workshop de análise corporal, para as pessoas que ainda não fizeram a formação de analista corporal, que dica você daria para elas? O que você falaria para elas que não descobriram ainda que tudo está escrito na testa da pessoa? Gente, só se permita, porque depois que você conhece a fundo, né, os traços, as dinâmicas ali de dor, como é que você prepara o seu ambiente para você entrar no recurso, assim, um mundo de possibilidades abre. E aí você começa até, no meu caso, por exemplo, conhecer melhor as pessoas me fez eu melhorar os meus relacionamentos como um todo. Tipo, não só com o marido, mas relacionamentos comerciais, relacionamentos pessoais, o relacionamento com os meus pais. Tudo ficou muito melhor. Por quê? Porque as expectativas, as exigências idealizadas sumiram. Hoje eu sei exatamente o que eu posso esperar de cada pessoa. Eu entendo por que ela age ou reage de determinada maneira. Então, assim, melhora tudo. Você começa até a querer experimentar coisas novas. Depois, por exemplo, da formação, a gente fez o plano de vida juntos, né? A gente definiu as metas do casal e as metas pessoais. Das minhas metas pessoais, eu concluí coisas que eu jamais pensei que eu ia concluir. Eu fiz análise de coloração pessoal, renovei guarda-roupa. Agora comecei a andar de bicicleta e a nadar também, que são coisas que eu nem imaginava que eu ia ter acesso, porque antes aquela limitação, eu não vou ter dinheiro para isso, eu tenho que me concentrar no dia a dia. Então, a limitação, não tem dinheiro para comprar o curso. Gente, se você tem disposição, se a vida que você tem hoje já não está mais gostosinha, se realmente quer uma mudança, mas do fundo do seu coração, investe. Que aí, se você fizer a lição de casa direitinho, lá na frente você vai estar colhendo, né, os resultados da decisão. Show de bola. É isso aí. Obrigada por estar aqui. Assim, você foi falando, a gente foi se envolvendo, o tempo passou voando, que delícia, né? Foi muito bom conversar com você, saber mais da sua história, saber o que você viveu. Eu tô muito feliz que vocês estão indo para a Argentina. Aproveita, lá é muito gostoso, muito. Nossa, enfim. Aproveita tudo isso. Que o legal também de ser analista corporal é que, independente de onde você estiver no mundo, o seu trabalho é online. Uhum, Você pode exato. estar lá e atender as mesmas pessoas, atender outras pessoas novas. Então, é muito, muito legal. E assim, tem gente mandando aqui num comentário: é mais caro ficar na dor do que pagar o curso. Exatamente. Porque uma pessoa que está na dor dos traços, ela se trava, ela fica, como você mesmo disse, no perfeccionismo, trava Você não usa o superpoder dos seus traços.
Basicamente isso. Então, tudo de melhor para vocês lá na Ah, Argentina. muito obrigada. Também amei estar aqui. Obrigada de coração, viu, Van? Amo tudo, assim, suas aulas, os ensinamentos do workshop de sexualidade. Gente, que ensinamentos, hein? Sempre vou ter a Van aí no meu coração. Muito obrigada. Oh. E, gente, antes de finalizar, vocês lembrem-se, para assistir o workshop de análise corporal, que está gratuito durante essa semana, você precisa apenas clicar no link que está aqui na bio.